Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público dedicado às questões africanas. Desta vez, vamos falar sobre a dívida angolana, os seus encargos e o círculo vicioso do endividamento que vai estrangulando as possibilidades de desenvolvimento do país. Também vamos conversar sobre as etapas mais recentes da crise democrática na Guiné-Bissau, numa altura em que o líder da oposição, do PAIGC e do Parlamento destituído, Domingos Simões Pereira, foi libertado ao fim de 66 dias na prisão sem culpa formada, embora tenha sido colocado em prisão domiciliária e guardado por homens fortemente armados. Na segunda parte, o nosso entrevistado é o escritor Ângelo Delgado, um português filho de pais cabo-verdianos, que acaba de publicar o seu segundo livro. Chama-se Foi o Preto e é um regresso ao Portugal dos anos 90, ao racismo, à culpabilização fácil do outro só por causa da cor da pele, a história de um homem injustamente acusado de um crime que não cometeu. Uma sociedade hostil que parecia ter-se apaziguado, mas que afinal continua igual no Portugal de agora, como o grande apoio ao Partido Chega o demonstra. Passemos então ao primeiro tema. Na semana passada, o Conselho de Ministros de Angola apreciou a programação financeira do Tesouro Nacional para o primeiro trimestre e ficou a saber-se que do total de despesas a realizar pelo Estado angolano nos primeiros 3 meses deste ano, 54% serão para pagar os encargos da dívida. Ou seja, mais de metade do dinheiro que Angola tem até ao final de março será destinado a encargos financeiros com os seus empréstimos. Se a isto somarmos que do bolo total disponível, 24% servirão para pagar o ordenado aos funcionários públicos, percebemos que para o resto, para a educação, para a saúde, para o saneamento básico, etc., sobram 22%. Menos de um quarto. Que país se pode construir com esses 22%? Como se enfrentam os desafios de um país como Angola, com menos de um quarto do dinheiro disponível para governar? A analista política Alexandra Simeão, em novembro, por altura dos 50 anos da independência de Angola, dizia ao público que João Lourenço está a endividar os angolanos até aos trinetos. Angola não é caso único. O relatório sobre a dívida internacional de 2025 do Banco Mundial revela um cenário financeiro alarmante para os países em desenvolvimento. Entre 2022 e 2024, a diferença entre o que estas nações pagaram em serviço da dívida e o que receberam em novos financiamentos atingiu um máximo de 50 anos, cifrando-se em 741 mil milhões de dólares. Professor, como é que vê esta situação? É uma situação muito grave. Eu não sou economista para falar com maior propriedade sobre isto, mas como sociólogo sempre tenho uma referência que é importante para este tipo de coisa, que é a sociologia de Max Weber. E ela é interessante, acho que dá para explicar isto a um público leigo. É interessante porque o que Max Weber diz sobre o poder é de que ele é trágico. E ele é trágico por quê? Porque ele obriga o detentor do poder político a tomar decisões difíceis, que muitas vezes podem ir contra os seus próprios princípios. Porque há aquela distinção que se faz entre a ética da convicção, que é agir de acordo com princípios, e a ética da responsabilidade, que é de prestar atenção aos meios, né? E agora o problema é que na política, muitas vezes, as pessoas, os decisores políticos são obrigados a fazer coisas que vão contra os seus princípios. Então, por exemplo, o governo angolano pode afirmar como seu princípio investir na educação, investir na habitação e por aí fora. Mas tem compromissos financeiros e tem que optar por honrar, por exemplo, esses compromissos financeiros. Então, aí entra a natureza trágica do poder e acho que isso dá para perceber um pouco o que está a acontecer em Angola. Agora, há outros 2 fatores que eu gostaria de mencionar que precisam também de ser equacionados aqui. O primeiro tem a ver com a própria natureza da política e do Estado em Angola, né? E, portanto, é um sistema político virado para o Estado. Então, ele existe para manter o Estado
E por Estado aqui não me refiro, portanto, a esta ideia muito importante que estrutura a política em todo o mundo, mas refiro-me aos interesses que estão por detrás do acesso aos recursos do Estado, né? Então, as decisões em Angola, como em outros países africanos, com regimes políticos muito problemáticos, podem ser em função da preservação do poder, poder esse que se legitima ou que se justifica pelo acesso aos recursos do Estado, né? Então, quando se toma uma decisão por honrar os compromissos financeiros, pode parecer que estejam a ser honrados esses princípios, esses compromissos, quando na verdade o que se está a fazer é proteger os interesses de uma certa elite política, né? E isso torna-se problema. E aí o lado trágico vem com muita força, não é? Porque a opção por honrar os compromissos financeiros pode representar uma indiferença total em relação às questões sociais que em Angola são claramente importantes, né? Então é dessa maneira que eu vejo esta questão. Há o lado trágico da política, mas é também um lado, digamos assim, da natureza do Estado em África e da perversão do Estado em África e, neste caso, em Angola. Ainda que se houvesse um forte investimento privado, mas quando é o Estado que garante o pouco investimento que ainda existe, esta situação torna-se muito problemática quando um Estado tem apenas 22% do seu orçamento disponível para as suas políticas. Sim, agora é preciso olhar para essas percentagens com algum cuidado, não no sentido de dizer não no sentido de desmentir, não é? Mas no sentido de dizer assim, faz parte da lógica do poder, né? Porque o que acontece muitas vezes nos nossos países, e Angola não é nenhuma exceção, é que, por exemplo, uma boa parte do orçamento do Estado vai para pagar salários do Estado, né? Sim. Porque é o maior empregador, né? O Estado é o maior Sim. empregador. E justamente porque o setor privado é fraco e não sei quantos. Então, há uma transferência de recursos para uma classe específica do Estado, né? Portanto, gente que vive do Estado. E pronto, o que fica fora disso aí é o que sempre esteve fora, né? Tanto os camponeses, aqueles que não estão representados no sistema formal da economia, né? E todos esses outros têm acesso ao ensino privado, à saúde privada e não sei quantos, ainda que seja difícil, né? Então há esse elemento também a ter em consideração. Lembro-me de ouvir pessoas, e em Angola, em Moçambique, a falarem com soberbia por causa de empregos que havia em determinados setores do Estado que só serviam para complicar e que não faziam falta nenhuma, quando não percebem que esses empregos são um garante também de uma certa paz social, não é? Quer dizer, se não houver esses empregos, não há outros. Não há outros. E, portanto, não é preciso uma pessoa para carregar num elevador de um edifício público. Mas se esse é o único emprego que se consegue arranjar para uma pessoa, então é melhor ter esse do que essa pessoa não ter emprego, não é? Quer dizer, é um bocado isso, não é? Quer dizer, é uma tentativa do Estado garantir um bocado de paz social tendo empregos que não, de outra maneira não existiriam. Exatamente. Então, há realmente uma questão da própria racionalidade do poder, né? Do sistema político em Angola. Eu não quero sair do caso de Angola, mas, por exemplo, em Moçambique eu observei que um diretor provincial, né? Portanto, alguém que trabalha para o Estado ao nível provincial, tem motorista. E eu perguntei, mas qual é a necessidade que alguém tem de ter motorista, né? Quer dizer, que um ministro tenha motorista, isso é aceitável. Mas que até um diretor provincial tenha isso, mas faz parte dessa lógica, não é? De que toda a gente vive do Estado, ou uma boa parte das pessoas com voz vive do Estado. Então cria todas essas anomalias, né, que a gente vê. E de facto esse é o grande problema que eu vejo neste orçamento aqui, e isso é uma chamada de atenção para os angolanos, a partir do próprio governo em Angola, que há aqui um grande problema, porque a outra coisa que isto está a mostrar é a questão da transparência, que a gente vê em muitos outros países africanos, que os governos têm muita margem para contrair empréstimos em nome do Estado,
mas sem nenhuma responsabilidade, portanto, sem nenhuma transparência. Então, os angolanos estão a pagar uma dívida que provavelmente nem conhecem, né? Ou não participaram no processo de contração dessa dívida, né? Então, isso é um problema político que as pessoas que pensam em Angola poderiam refletir criticamente, né? Dizer assim, olha, há uma coisa que nós temos que corrigir aqui no nosso sistema político, que os nossos governantes não podem contrair dívidas em nosso nome sem que nós participemos nisso aí, né? E a partir daí pode-se ver como reformar o próprio sistema político. Portanto, não se trata de fazer uma revolução, mas trata-se de ver aqui um sintoma de um problema político que precisa de ser pensado de forma crítica. A China deixou de ser o maior criador de Angola e o país tem feito um esforço para reduzir a dívida colateralizada ao petróleo, tendo sido já totalmente amortizada a dívida com credores brasileiros e israelitas, o que contribui para uma menor vulnerabilidade da carteira da dívida a choques externos, em particular às oscilações do mercado de petróleo. Isto é um bom sinal, ou seja, há pelo menos aqui uma tentativa do governo angolano de tornar mais manejável esta dívida? Sim, eu acho que isso é um bom sinal, mas não me parece a questão essencial. A questão essencial continua a ser a forma como o sistema político angolano permite que quem detém o poder contraia esse tipo de compromissos financeiros, né? Então, acho que é de elogiar o fato de eles terem feito esse grande esforço para diminuir a dívida em relação à China e de não depender muito de apenas um parceiro. Isso é muito importante. Mas, para mim, como alguém que analisa a política, o mais importante é o que torna possível a situação em que Angola se encontra hoje. E o que torna possível essa situação é a natureza limitada do controle que os cidadãos angolanos têm sobre quem exerce o poder. E essa é uma preocupação que devia estar no centro da discussão pública em Angola. Devia estar no centro da reflexão que, por exemplo, os partidos da oposição fazem sobre o que precisa de mudar em Angola. Não se trata de pessoas, de defeitos pessoais, do defeito de João Lourenço, do defeito do MPLA. Não é disso que se trata. Trata-se de um problema estrutural do sistema político e ele precisa ser abordado. Bem, passemos então ao segundo tema. O comunicado emitido pela Comunidade Económica dos Estados da África Austral, CEDEAO, parece entusiasmado por poder dizer alguma coisa sobre a Guiné-Bissau ao fim de tanto tempo de embaraçoso silêncio. Mas não podemos deixar de nos questionar se não valia mais terem continuado calados, porque o comunicado assume que a carta que os militares golpistas lhe enviou à CEDEAO é a verdade, sem comprovar no terreno in loco ou falando com pessoas que não estejam envolvidas com os golpistas e com o presidente deposto, Omar Sissoko Embaló, se é mesmo assim como dizem ou se a realidade é outra. Por isso, assumem que o Governo e o Conselho Nacional de Transição são inclusivos, quando só inclui gente que apoia ou se dá bem com Embaló, a que se juntaram mais uns quantos cataventos, essas pessoas que, por aproveitamento político, estão sempre a favor do vento que sopra. Também assumem que o Presidente do Parlamento e líder da oposição, Domingos Simões Pereira, está em liberdade, quando, na verdade, os militares limitaram-se a tirá-lo da cela onde o mantiveram 66 dias, sem culpa formada, para o colocar em prisão domiciliária, rodeado de homens fortemente armados. Também assumem que os militares golpistas estão a cumprir com as exigências saídas da reunião de chefes de Estado e de Governo da CEDEAO de 14 de dezembro, quando um mês e meio depois dessas exigências continuam a prosseguir com o seu plano. Como refere em comunicado a campanha do Fernando Dias da Costa, que ganhou as eleições presidenciais de 23 de novembro por causa do apoio de Domingos Simões Pereira, o alto comando militar simula uma normalidade que não existe e apela à CEDEAO que honre as suas próprias decisões e avance contra sanções direcionadas contra os intervenientes no golpe. Pelo meio, a União Africana nomeou como seu representante especial para a Guiné-Bissau o ex-primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, um amigo de Embaló, conhecido por partilhar com o ex-presidente guineense o mesmo gosto pelo autoritarismo, pelo divisionismo e pelas encenações de golpes de Estado. Professor, a CEDEAO e a União Africana estão a falhar aos guineenses? Sim, eu acho que estão a falhar e de forma trágica até, né? Porque eu acho que aqui há um erro de leitura da situação. Eu acho que eles estão a partir do princípio de que estão a lidar com atores políticos racionais. E essa junta militar não é de atores políticos racionais.
É uma junta militar que congrega o que de pior existe na política africana, que é a falta de respeito pelas pessoas. Portanto, essa junta não respeita os guineenses, mas a outra coisa que ela tem como característica é se achar mais inteligente do que é. Ela não é inteligente. Por exemplo, o que essa junta está a fazer agora, sem se aperceber, está a criar um mártir, né? Já criou um mártir. O Domingos Simões Pereira agora é um mártir na Guiné. E o que vai acontecer é que toda a frustração em relação ao sistema político, em relação a todas as outras coisas de natureza pública, vão gravitar em torno desta figura aqui. Portanto, eles não só têm de lidar com uma situação constitucional muito problemática, como também criaram um polo, uma figura que vai congregar todas as ansiedades dos guineenses, né? E isso mostra até que ponto esta gente aqui não tem a inteligência que acha ter. Né? Então, para mim, esse é o dado mais interessante. É como esta crise política na Guiné está a criar um mártir e a proporcionar à sociedade guineense um ponto de gravitação que vai ser perigoso para a própria junta. Mas o facto de alguém que sempre procurou combater o Embalo através dos meios democráticos estar submetido a estas agruras não pode servir de exemplo para o resto da África de que quem tenta jogar com as regras do jogo democrático dá-se mal, como aconteceu, por exemplo, com o Bobi Wine agora no Uganda também. Sim. E outros países acontece também, com várias figuras da oposição que acabam por ou presos ou acabam por morrer em circunstâncias muito pouco explicadas. Sim, bom, de novo, embora não se enquadre perfeitamente aqui nesta discussão, mas de novo a questão da natureza trágica do poder é relevante aqui. Por quê? Porque nós estamos a lidar com pessoas que exercem poder político ao nível nacional, mas também, digamos assim, ao nível das instituições continentais. Muitas vezes as pessoas que estão nas instituições continentais ou regionais são pessoas que saem do nível nacional, portanto, que vêm com a cultura política nacional. E, infelizmente, a cultura política dominante no nosso continente africano é essa da falta de respeito pelas pessoas, isso é muito importante, e também de uma certa ausência de compromisso com a necessidade de promover certos princípios para poder proteger certos valores. Portanto, não há um pensamento político coerente, não é? Como, por exemplo, foi no passado com o panafricanismo e por aí fora, ou mesmo com o marxismo e leninismo, como ele foi praticado em Moçambique, em Angola, em Guiné e Cabo Verde, nos anos imediatamente a seguir à independência. Então, o que a gente vê aqui é, de facto, essa ausência de pensamento político robusto e coerente, e por causa disso nós vemos essas decisões que mostram o lado trágico da política, né? Em que as pessoas estão a agir contra aquilo que deviam estar a defender. Né? Então, naturalmente, os mais fracos vão sempre sair a perder neste momento, mas é o sacrifício que as sociedades africanas estão a fazer para um dia terem sistemas políticos robustos, né? Mas acha que o Patrício Trovoada poderá ser alguém que consiga... A nomeação de Patrício Trovoada dividiu um bocadinho lá a oposição na Guiné-Bissau, não é? Por um lado, a ideia de que alguém que fala porque é do universo lusófono, que conhece bem a Guiné-Bissau e tudo mais, pode ser uma mais-valia. Mas, por outro lado, há todas essas manchas no currículo de Patrício Trovoada, em termos políticos em São Tomé também, e lá está a última tentativa de golpe de Estado, ou encenação de golpe de Estado, está aí para provar isso mesmo. O que é que acha? Acha que a nomeação do Patrício Trovoada poderá resolver alguma coisa, ou acha que não? Pode resolver, sabe, porque há também a honra do próprio cargo, não é? Portanto, não é apenas o percurso individual que conta, não são as preferências individuais que contam, mas é também a ideia que o próprio cargo sugere como forma de atuação política a pessoa que o ocupa, né? Então isso vai ser um teste, a coerência do próprio Patrício Trovoada.
se ele vai ser capaz de estar à altura do cargo que ele está a ocupar agora. E o que é preciso fazer, o que é que a sociedade guineense tem de fazer para o ajudar a estar à altura desse cargo, né? Portanto, a simples contestação não vai ajudar, porque essas organizações regionais e as organizações continentais trabalham com o material que nós temos. E, infelizmente, o material que nós temos é esse, não é assim tão bom. Então, isto exige uma certa visão estratégica por parte de quem luta por uma Guiné melhor, né? Então, como eu diria, se fizesse parte, não sei, da oposição guineense, da sociedade civil guineense, essa é a pergunta que eu havia de colocar. O que é que eu preciso de fazer para que o Patrício Trovoada esteja à altura do cargo que ele assumiu, né? E por aí, não é? Tudo é política, não é? Então é preciso pensar politicamente também. E acha que Fernando Dias da Costa continua a dizer que foi ele que ganhou as eleições e que a única maneira de resolver a situação na Guiné-Bissau seria concluir o processo eleitoral de 23 de novembro, mas a verdade é que tudo aponta para que isso não venha a acontecer e que venha a haver novas eleições em dezembro, como estão marcadas pela esta junta militar, não acha? Sim, mas ele precisa de continuar a dizer isso aí, porque se ele não disser isso aí, ele vai se tornar completamente irrelevante, né? Sim. Portanto, Sim. essa é a moeda que ele tem para negociar o seu próprio papel, para ele continuar a ser relevante no cenário político guineense. Portanto, não vejo nada de errado nisso, né? Ele insistir nesse ponto, mesmo até o dia em que houver novas eleições, né? Isso é muito importante. E isso vai colocar pressão sobre a própria junta, né? Porque quanto mais a junta é obrigada a justificar o que faz, mais contradições vão nascer dentro dela, no seio dela, né? Isso é importante saber explorar isso aí também. Sim, mas a verdade é que, por mais que ele insista em dizer isso, em termos da comunidade internacional, não há esse movimento para o reconhecer como presidente legítimo da Guiné-Bissau. Sim, infelizmente, não é? E de novo, nós temos esse grande problema de que esses países estão votados à sua própria sorte, né? Sobretudo por causa do ambiente internacional que nós temos agora, que é completamente hostil à melhoria do ambiente político em África, né? Não há boas referências fora e não há estruturas que poderiam dar algum alento às forças que no interior desses países querem fazer melhor. Portanto, nós temos que reconhecer isso aí, mas a minha questão é mais estratégica, né? Como é que ele se mantém relevante no cenário político guineense, né? E isso é muito importante, ele tem que manter esse discurso. Bem, terminamos por aqui a primeira parte, vamos agora passar à nossa conversa com o Ângelo Delgado. Ângelo Delgado, nascido em Lisboa em agosto de 1981, estudou jornalismo que chegou a exercer em meios como a TSF e o Correio da Manhã, hoje trabalha como copywriter em publicidade. Foi o Preto é o seu segundo livro, ambos focados no tema do racismo na sociedade portuguesa. No preâmbulo escreve que, depois de Sem Ofensa, achou que tinha de ir mais longe e escrever sobre essa experiência muitas vezes tão pouco conhecida dos negros em Portugal, crescidos nas periferias de Lisboa e do Porto. Sentiu que precisava de escrever isso porque há uma falta de literatura sobre isso também? Olá, muito bom dia. Obrigado pelo convite. É um impulso, simplesmente. Acho que há literatura em Portugal que fala sobre abuso colonial, sobre racismo. A Joana Gurjão Henriques, aqui desta casa, tem sido uma autora com bastante obra nesse sentido e, portanto, eu não diria que não há literatura sobre o assunto. Às vezes nós sentimos o impulso e temos uma história para contar e juntamos muitas migalhas daquilo que é a nossa vida, daquilo que é a vida dos outros, que vamos vendo à nossa volta. Eu recordo-me sempre de uma expressão, é da Lídia Jorge. Eu acho que é muito feliz. Ela diz que para contarmos histórias e boas histórias temos de estar sempre atentos às migalhas que vão caindo da mesa durante a refeição. E é um pouco isso. Eu aqui em Foi o Preto, o que eu fiz foi ir à procura de histórias que eu próprio vivi, e isso é um pouco notório na forma como eu escrevo, mas também que outros iguais a mim viveram, passaram,
experienciaram, e portanto é um pouco sentir a vontade de querer escrever sobre o assunto, vir novamente com o assunto à baila. Se alguém o quiser ler, obviamente, eu não tenho aqui a autoridade para que as pessoas o leiam, mas a ideia é sempre essa, é ter aqui, sentir o impulso de voltar a escrever sobre o assunto e colocar ali tudo o que eu tenho e que já vivi e que outros viveram, porque sinto que é importante que as pessoas tenham a possibilidade de pelo menos tentar perceber o que é estar do outro lado, porque eu acho que essa é que é a grande dificuldade muitas vezes. Não é só dizer isto é racismo, isto é xenofobia, é tentar ir ao sentimento e ver como é que as outras pessoas se sentem nesse papel, nesse lugar. Às vezes ficamos aqui só no lado político da questão e vamos pouco aos sentimentos e à forma como as pessoas vivem os seus dia-a-dias com essas dificuldades. Portanto, eu tentei ir por aí, agarrando, como eu disse, isto se calhar já me estou a repetir, nas minhas experiências e nas experiências de outros. Essa ideia de que nós não somos capazes de nos pôr na pele dos outros faz com que as nossas atitudes sejam mais radicais quando estas atitudes políticas, que são muito fáceis de atirar para o ar e são muito fáceis de explorar também, que é esta ideia de que o outro é o causador das nossas angústias. Sim, isso é uma narrativa que está muito presente nos dias de hoje. É sempre difícil, na verdade. E aqui falando até de uma forma genérica, António, é sempre difícil calçarmos os sapatos dos outros. Raramente nos servem. Na verdade, a verdade é essa. Porque não são os nossos pés. E os nossos pés não só têm o número, mas como também têm uma forma, não é? Há pessoas que têm mais causa, outras pessoas não têm. Há pessoas que têm pés maiores que outras, mesmo sendo o mesmo. E, portanto, é isso. O que é importante é ouvir o outro. E muitas vezes o que eu sinto ou senti esse não nos colocarmos no lugar de escuta e entendermos o que é que vem dali, quais são as dificuldades de adaptação. E sim, na verdade, eu parto daí, desse lugar onde não nos estão a ouvir, quando há aquela discussão corriqueira de café, o país está melhor, já não há racismo como antes. Isto é uma conversa onde não está nenhum negro, por exemplo, ou nenhum indostânico, falando agora do Bangladesh. Do Bangladesh, pronto, sim, falando agora nos tempos de hoje. E nunca está presente uma pessoa com origem africana, ou asiática, ou sul-americana também, porque os brasileiros são muito alvo desse tipo de comentário, para contrapor. E contrapondo, e havendo essa pessoa nessa discussão, muitas vezes é abafada pela opinião unânime de não, nós estamos a ser um país, estamos a evoluir, estamos a caminhar no bom sentido, isto já não é como antes. Ou seja, há pouco debate, há pouco olhar para dentro, com uma lanterna, acender a lanterna aqui dentro do nosso corpo e da nossa cabeça e perceber o que é que, se é mesmo assim, se esse sentimento que as coisas estão melhores é mesmo assim, será que é mesmo assim? Eu sinto que raramente me perguntaram, mas olha, o que é que tu sentes? Que isto está melhor? Tu sentes que isto está melhor dos anos 90 ao tempo presente está melhor? E sinto que a discussão é feita de forma muito lateral e feita por quem não vive as situações. Isto não é uma crítica, apenas é uma constatação. Porque é mesmo assim. Se estivesse melhor, o Chega não era o maior partido da oposição e não tínhamos um deputado no Parlamento a dizer para uma deputada de outro partido vai para a tua terra. Sim, é verdade. Mas também eu não vou para o universo desse partido porque acho que publicidade já ele tem a mais, diria, mas isto é uma narrativa que sempre esteve, que sempre existiu e foi sempre negada. O que agora há é alguém que com um megafone consegue ir buscar esses sentimentos primários e de frustração, que há muita. Eu ainda agora cheguei do Mindelo, estou aqui há menos de 24 horas e tenho estado no trânsito e a irritação com que as pessoas estão permanentemente, mas uma irritação um bocadinho mais lasciva. Há aqui, nota-se há um ambiente que se nota, que se vive, e foram buscar esses sentimentos primários, foram destapá-los, e sinto que há muita gente que está frustrada. Isto não tem que ver só sobre racismo. Aliás, na verdade, eu acho que é uma parcela até
curta dos problemas que temos vivido e que Portugal vive, há sim muita frustração. Há aqui um comboio que muita gente não apanhou e que está triste por isso e que não encontra um lugar. E daí sentir que esse partido teve e tem neste momento uma expressão maior. As explicações são relativamente simples, a resolução é complexa. Professor, eu já vou para si. Deixe-me só fazer uma última pergunta, que é para não estar aqui a monopolizar, mas era em relação àquele primeiro livro, que é um livro sobre as expressões utilizadas em Portugal. Sem ofensa. Sem ofensa. Sim. Eu acho que hoje, ou seja, aquele preâmbulo que depois tinha adversativa, tudo aquilo, mas que era para contar, hoje já nem sequer esse mas parece que é preciso. Ou seja, já não há aquele preâmbulo, já se vai diretamente para um insulto, para a história que se quer contar sem ser preciso isso. É possível, sim. Eu, sim, sinto que o mas caiu, a adversativa caiu. Não é necessário, neste momento não é necessário, não há aqui tanto receio de dizer as coisas. Houve uma altura que houve algum receio até de dizer, de ser racista. Neste momento, lá está, quando há um corpo político forte na Assembleia que vocifera esse tipo de acusações, é normal que depois o espaço público seja também parte, obviamente o espaço público não todo, a representatividade que tem a nível parlamentar e, portanto, é normal que haja eco depois. A adversativa caiu. Eu sinto que, neste momento, isto é um pouco em jeito de brincadeira. Os negros estão, como diz um amigo meu, um grande amigo meu, os negros neste momento estão no banco de suplentes. O que agora, porque alguns já estão perfeitamente integrados, já estamos aqui a falar de segundas e terceiras gerações, com uma grande mistura com os portugueses, estamos a falar a nível de casais, e, portanto, já há aqui uma sociedade onde os negros estão, não diria perfeitamente, mas já com alguma integração, sim, mas agora é com os indostânicos, agora é com eles, e portanto, e essa adversativa com eles não existe. A ofensa sai direta, e sai com força. Isso nota-se em cada metro, em cada quilómetro que fazemos aqui na cidade e nos outros sítios do país também. Eu tenho reparado nisso. Até porque, como sou negro e estou integrado aos olhos de alguns, não tenho essa vergonha de falar à minha frente sobre indostânicos. Portanto, eu agora sou uma testemunha, nem sempre passiva, mas é difícil lutar com uma onda que é gigante. Professor? Sim, estava muito interessante a vossa conversa. Olha, eu queria fazer uma pergunta que tem alguns desdobramentos, né? O que eu noto no romance, e acho que é o género, é a natureza de género, a identidade das personagens negras é muito marcada pela experiência do racismo. E o que eu queria perguntar assim, Angela, é se acha que existe hoje na Europa o risco de as pessoas ficarem presas a uma identidade construída quase exclusivamente em torno da luta contra o racismo. E eu coloco essa pergunta quando eu olho para o Zé. Eu tenho muita afinidade com o Zé porque ele é sportinguista, né? Mas ele também é irmão, tanto pessoa de família, é uma pessoa comum. E eu acho isso muito mais forte como apresentação de uma pessoa racializada, não é? Há uma pequena contradição aí nessa pergunta. Então, para mim, é a questão de saber até onde é que nós podemos levar o foco na identidade racial na nossa conversa aqui na Europa, como negros. Eu acho que a identidade racial vai existir sempre. Nós somos negros, somos identificáveis até pela cor, e nas capitais europeias, e são milhares, aliás, são milhões. Acho que a integração é feita de uma forma natural e há boa integração. Há dificuldades de integração também nessas comunidades. Nessas comunidades, para muitos deixa de ser um tema quando há uma integração total e completa e muitas vezes interracializada com outras famílias. E há muitas vezes um esquecimento dessa discriminação que muitas vezes é levantada, muitas vezes é destapada em muitos momentos em muitos momentos familiares e que não se está à espera. É algo que vai ser sempre carregado, é algo que devemos ter sempre atenção, porque ele desaparece e depois ressurge, e portanto acho que as armas devem estar sempre preparadas para esse combate. E é um combate não físico, é um combate intelectual, é um combate de discussão de ideias, de formação, de educação,
A Europa tem sido um local onde tem muita gente desembarcado vindo de África, e eu acho que isto também é flutuante, não é? Há momentos em que as coisas estão a correr relativamente bem, há momentos em que as coisas não estão a correr bem. Eu acho que neste momento a Europa vive um período muito difícil devido à ascensão de muitos partidos de extrema-direita, e isso obviamente que cria novamente um sentir de deslocalização, diria, porque há uma narrativa mais hostil. Embora, e aqui abro um tema que muitas vezes é polémico, embora muitas vezes alguns negros, alguns imigrantes, vamos dizer assim, já totalmente integrados na sociedade, muitas vezes depositam o seu voto em partidos de extrema-direita. Ou seja, por isso é que eu digo, é complexo. As pessoas identificam-se com uma forma de estar e depois já não o querem perder, não é? Um pouco aquilo que se dizia, o pior opressor é o que uma vez foi oprimido. E isso também vai acontecendo na Europa, com muitos imigrantes, sejam eles de origem africana, dos PALOP, ou mesmo até de países que foram colonizados por França e por Inglaterra no passado. E, portanto, isso vai acontecendo e é inevitável. Uns com uma adaptação maior, outros com uma adaptação menor. Mas depois este ressurgimento deste ódio vai fazendo oscilar o comportamento das pessoas. Sim. Não, acho isso muito importante. O que eu estava a ver era também até que ponto seria possível pensar na literatura como um recurso que nos pode ajudar a sairmos desse colete de forças, né, em que nos vemos metidos. Portanto, a literatura poderia servir também para mostrar as outras coisas que nós somos. Como, aliás, o romance faz muito bem. Apesar de tudo, quando fala da irmã que é advogada, portanto, não é a irmã negra, é uma irmã que está a fazer direito. Quando fala da mãe, sabe, tem todos esses elementos, e eu percebo a necessidade que nós temos de mostrar o sistema em que nós vivemos e aquilo que o sistema faz conosco. Mas também estava a pensar se acha que a literatura pode ter esse outro papel, de mostrar que, conforme, para usar mesmo as suas palavras, para mostrar esta complexidade, né? Que a situação é muito mais complexa do que isso, incluindo mesmo essas pessoas que votam em partidos da extrema-direita. Isso mostra a complexidade destes indivíduos também. Claro, a literatura tem muitas funções. Estou aqui perante pessoas que o sabem e que leem bastante. Pode ter essa função. Eu não tenho uma presunção que tenha, porque nem toda a gente lê, nem toda a gente irá ler este livro, naturalmente, nem toda a gente irá ler livros sobre racismo ou sobre questões que tenham que ver com discriminação. Agora sim, a literatura no geral, e dizendo aqui algo que já tinha referido no início do podcast, em Portugal temos feito literatura sobre o tema e na Europa também, com excelentes autores. A questão é se essa literatura chega, não é, às pessoas, e chegando, não é, depois aqui uma outra camada, e chegando, se ela impacta, se ela tem, de facto, porque nós podemos discordar. Eu leio muitos livros e discordo de muitas visões, e portanto é natural que as pessoas discordem. Fala-se muito de empatia hoje, não sei bem, eu acho, não me parece que seja um tema. As pessoas sentem já o que sentem, têm opiniões. A literatura serve para, penso eu, ajudar a pensar o tema, a identificar problemas. Tenho mais dúvidas que ajude pessoas a mudar de opinião. Isso, sim. O que eu sinto é que muitas vezes há pessoas que são despertadas por um certo tipo de comportamento que tinham e que continuam a ter eventualmente, mas que não sabiam que tinham. Mas não acredito que haja uma mudança a partir da literatura. Mas acho que a literatura, obviamente, tem aqui um papel fundamental neste e noutros temas, e terá sempre. A literatura salva, na minha opinião. Sim. Talvez mais uma pergunta, não seria a última, porque este romance é fantástico, levanta tantas questões aqui. Mas eu gostava de falar sobretudo do final do romance, porque o Zé é absolvido. E essa absolvição, gostaria de saber se para si ela é prova de que o sistema falhou ou prova de que o sistema, apesar de tudo, também sabe corrigir-se.
São as duas respostas. As duas respostas estão corretas. Uma das coisas que é importante ressalvar, nós vivemos no Estado de Direito. E isso também leva-nos a essa conclusão. Vivendo no Estado de Direito, temos a possibilidade de nos defender. E sim, eu toco aí, e ainda hoje nós vivemos ainda no Estado de Direito e continuamos a ter essas ferramentas legais para nos podermos defender. Por outro lado, sim, é uma prova que o sistema falha, continua a falhar, porque eu escrevo sobre isso, mas nós temos visto casos recentes aqui na nossa praça onde esse sistema tem falhado, onde tem havido aqui nota-se aqui muitos relatórios falsificados pela polícia, muitas acusações falsas, portanto, ou até agressões sem motivações que se conhecem. E, portanto, o sistema continua a falhar. Tem havido muitas investigações do Ministério Público relativamente à infiltração de elementos de extrema-direita na polícia, o que facilita, obviamente, que depois haja todos estes mecanismos, porque estão numa posição de poder e estão numa posição onde podem muitas vezes manipular algumas informações, alguns relatórios, e isso está presente hoje. Eu acho que isso está a acontecer neste momento. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, sim, a resposta vai para os dois lados. O sistema falhou, mas o sistema também tem ferramentas para nos ajudar a corrigir o que está mal. E eu também friso isso. É importante também não só esfregar o que temos de mal, nós também temos aqui ferramentas que nos permitem defender do mal. E isso é extremamente importante. O Estado de Direito é sempre um Estado imperfeito, mas seria menos imperfeito se deixasse um culpado na rua do que ter um inocente na prisão. E o que se nota aqui é isso, ou seja, é a capacidade de alguém poder manipular o sistema para manter alguém a cumprir uma pena que não foi culpado de nada, ou seja, cumpre uma pena de prisão quando não devia estar sequer a fazer isso. Sim, são as imperfeições do sistema. São as imperfeições do sistema que normalmente têm um peso maior nos mais frágeis. E eu não quero estar aqui a errar, mas eu penso que vou falar novamente na Joana Gurjão Henriques, num livro que ela tem, que eu penso que é Racismo no País dos Brancos Costumes. Ela faz um levantamento, é um trabalho jornalístico, não é diferente aqui do meu romance, onde temos uma história. Ela faz um levantamento jornalístico onde diz, se não me engano, que a população negra, e eu também falo nisso, mas embora numa reflexão no livro, a população negra é muito superior à população branca dentro das cadeias em Portugal. E isso, estatisticamente, é incrível, não é? E diz-nos muito daquilo que é a fragilidade de uma comunidade em se defender, em poder encontrar um advogado. Falavas das imperfeições do Estado de Direito, e falamos do direito, e falamos do poder nos defender. É caro poder nos defender. A verdade é esta. E, portanto, lá está, tem coisas boas, tem coisas más. O Estado de Direito tem imperfeições, e muitas vezes o mais frágil tem dificuldades em poder esgrimir argumentos na barra dos tribunais, porque para lá chegar tem que ter uma boa defesa. Falando na Joana Gurjão Henriques, ela escreveu há uns dias sobre a história do rapper do Bruno Furtado. Não sei se chegou a ver, conhecido por Goya, que a polícia foi prendê-lo na estreia de um filme, um grande aparato policial, por causa de uma multa de 1.440 euros, porque ele estava a conduzir sem carta, porque pura e simplesmente não tem nacionalidade. Ele nasceu há 39 anos em Portugal, não tem nacionalidade portuguesa. Os pais são de origem cabo-verdiana, mas ele é português e não tem a nacionalidade portuguesa. Se tivesse a nova lei da nacionalidade a funcionar, ele seria expulso para um país que não conhece. Isso não é demonstrativo de que não há grande evolução ainda em Portugal. Se ainda estamos se a primeira medida deste governo foi exatamente tentar mudar a lei da nacionalidade. Sim, eu acho que nós não evoluímos. Por isso é que, quando falava há pouco de conversas informais e conversas de café, ou entre amigos, ou entre conhecidos, sobre essa evolução, eu fico sempre reticente e fico muitas vezes triste por esse não reconhecimento, por esse não olhar um pouco mais profundo. Essa situação é claramente um episódio que não aconteceria se a pessoa fosse portuguesa de Portugal, não é? Ou esta expressão é um bocado... Sim. Pronto, mas acho que entende, se fosse uma pessoa de bem, não é? E pronto, e há sempre o aparato, e já eu vi muitas vezes esse aparato acontecer à minha frente. Eu falo desse aparato no livro,
porque há uma necessidade de fazer mais aparato quando a cor é mais escura. Sempre houve. E, portanto, não há essa evolução. E se nós tivemos daqui durante algum período uma fase de evolução, que eu acho que houvesse evolução, mas continuamos a ter muitos buracos. E agora estamos numa fase em que essa evolução parou e regrediu, na verdade. Nós estamos neste momento com uma evolução, aliás, é uma evolução, mas negativa. Estamos claramente a dar aqui passos atrás nesse processo. O que vem da Assembleia e o que é dito na Assembleia com voz mais alta é uma visão que facilita a que esses episódios de maior brutalidade policial aconteça. Isto é, na verdade, e já disse isso em muitas conversas também, quando se aborda este assunto de uma forma séria, um dos meus grandes receios, no caso de isto virar completamente, é, efetivamente, essa abordagem policial, essa maior brutalidade policial que pode acontecer, de uma forma até branqueada. Porque já se começa a notar isso. E isso de facto, assusta-me bastante. Temos que parar por aqui, a conversa já vai longa e interessante. Ângelo, muito obrigado. Obrigado Foi um prazer. por me terem convidado. Estamos a chegar ao fim deste novo episódio na Terra dos Cacos, mas não podemos despedir-nos sem deixar aqui as nossas sugestões. Professor, o que é que nos trouxe desta vez? Bom, eu estou em Moçambique e aproveitei este fim de semana para comprar a grande autobiografia do Presidente da República, Daniel Chapo. O título é Do Cativeiro à Presidência da República. E pronto, a receita desse livro vai para o apoio às vítimas das intempéries aqui em Moçambique. Bom, eu li o livro por curiosidade, para saber quem é o meu presidente, né? E foi muito interessante, sobretudo, a experiência de infância dele. Ele teve 4 anos no cativeiro, tanto da Renamo, portanto, passou uma boa parte da infância dele nessas condições, e ele descreve isso de uma forma muito arrepiante, não é? Mas, claro, como Presidente da República, o que eu queria ver é que projeto político é que ele extrai dessa experiência, mas depois constatei que, de facto, ele não está interessado em extrair um projeto político dessa experiência, do seu próprio percurso. Acho que ele está muito mais preocupado em mostrar que ele é digno de estar no lugar onde ele está, que é um outro tipo de abordagem que me parece interessante, não é, para perceber a natureza da política em Moçambique. E por causa disso eu gostaria de recomendar o livro. É muito interessante porque nos permite perceber a pessoa, mas também perceber a natureza do político, portanto, do sistema político, da cultura política moçambicana. Então é essa sugestão de leitura que eu trago para os nossos ouvintes, Do Cativeiro à Presidência da República. Eu, pela minha parte, venho falar de uma exposição de fotografia com curadoria de Carlos Pedro Reigadas, patente ao público no Museu Militar de Lisboa até 1 de março. Trata-se de um conjunto de fotografias praticamente inéditas de José Veloso de Castro, realizadas entre 1904 e 1912 em Angola, num tempo de revoltas e campanhas militares contra os povos nativos no sul de Angola. Como referiu ao público a investigadora sul-africana Patricia Hayes, do Centro de Investigação em Humanidades da Universidade do Cabo Ocidental, na cidade do Cabo, Veloso de Castro fez fotografias notáveis, tanto em qualidade como em quantidade, dados os desafios logísticos, técnicos e climáticos que enfrentou na época em Angola. Isso torna o seu trabalho importante para os historiadores. E com isto, damos por encerrado mais um episódio deste podcast. Assim que nos ouviu, o nosso bem-aja. Voltamos dentro de 15 dias para um novo episódio. Professor, como sempre, foi um prazer falar consigo. Grande abraço. Prazer foi todo meu.